Então a gente vive nessa cultura do cancelamento desses nossos defeitos, dessas nossas sombras. E as pessoas acham que uma das maneiras de curar isso é fugindo, é evitando, é fingindo que você não tem defeitos, que você não tem sombras. Não, eu sou só luz. Eu sou só luz, só sou o zen good vibes, não tenho defeitos, não tenho sombras. Nós vivemos numa sociedade onde as qualidades dos indivíduos são enaltecidas e os defeitos são ignorados ou muitas vezes não encarados. Aquela clássica pergunta de entrevista de emprego. Quem já sofreu aí essa pergunta? Pontue 3 qualidades positivas e 3 defeitos. Quem já passou por isso? Hein? Quem já passou por isso numa entrevista de emprego? Comenta aqui comigo. Sim, eu já passei. Eu acho que isso não é mais atual, mas eu sou da antiga, né? A minha primeira entrevista de emprego foi, sei lá, há 20 anos atrás. Então era uma coisa que era corriqueira nas entrevistas de emprego. Eu creio que hoje não seja mais, mas eu tenho certeza que alguém aqui de vocês já sofreram essa perguntinha numa entrevista. Ó, a Chica Amorim comentando aqui, né? Pois é. E aí, na hora, né, da gente pontuar os pontos positivos, as qualidades, a gente tem na ponta da língua. Mas na hora de falar os defeitos, a gente cola as placas. A gente trava, né? A gente não sabe o que falar, a gente não sabe qual é o nosso defeito. Isso é muito curioso. É uma coisa realmente cultural, tá? Tá na psique, na mente humana, faz parte do ser humano essa adoração, esse enaltecimento do positivo e o total desprendimento, total ignorância, total ato de ignorar o nosso lado negativo, as nossas sombras, né? Todos nós já sofremos essa pergunta numa entrevista de emprego, não todos, mas a maioria, principalmente a galera da antiga, né? Que era muito comum essa pergunta. Pontue seus pontos positivos e seus defeitos. E aí, na hora de falar os pontos positivos, a gente tem na ponta da língua, mas quando a gente vai falar os nossos pontos negativos, os nossos defeitos, a gente ou não sabe ou tem medo de falar. E aí, olha só como é que a coisa é bem cultural, bem profunda. Num relacionamento, como isso impacta, né? Como isso impacta? As pessoas entram em conflito, brigam, porque todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que é perfeito. Todo mundo acha que só tem qualidades. E ninguém olha para dentro de si mesmo para perceber que também tem sombras, e essas sombras estão afetando o seu parceiro, a sua companheira, a pessoa com quem você está se relacionando, ou no contexto pai, filho, mãe e filho, filho, filha, enfim, numa relação, né? Numa relação parental. As pessoas, elas sempre estão nesse lugar que elas se acham sempre as perfeitas, com qualidade somente, e aí isso gera conflitos diversos nos relacionamentos, e é justamente ninguém arreda o pé, porque todo mundo acha que está certo e todo mundo acha que o defeito é do outro, nunca é nosso. O defeito é sempre do outro. Quem já se viu nessa equação, no mínimo nesse pensamento, né? O defeito é sempre do outro. Numa briga, num conflito, numa discussão, a gente sempre exterioriza, né? A culpa é do outro, o defeito é do outro. E dificilmente a gente olha para dentro da gente. Dificilmente a gente chega e fala assim: pois é, eu também tenho minhas sombras aqui, eu também tenho os meus pontos negativos, eu também tenho os meus defeitos. A gente vive numa cultura de cancelamento dos defeitos. A gente vive numa cultura de total ignorância dos nossos defeitos e das nossas sombras. E aí as pessoas acham que se você ignora os seus defeitos, você vai estar enaltecendo os seus pontos positivos. Então, as pessoas sempre falam, não, se eu, né, me manter íntegro dentro do que eu sou, autêntico, né? E eu vejo muitas pessoas fazendo isso, sabe, usando a autenticidade, não, eu sou muito sincero, para passar por cima do outro, para muitas vezes até desencorajar o outro, ou criticar o outro, julgar o outro. Não, eu sou muito sincero, desculpa, mas eu vou falar a verdade para você. Olha só, você está horrorosa nessa roupa. Pois é. Então, assim, muitas pessoas usam isso
além da conta, né? Além da conta, usam isso até muitas vezes intencionalmente para pisar no calo do outro, para ferir o outro. Então a gente vive nessa cultura do cancelamento desses nossos defeitos, dessas nossas sombras. E as pessoas acham que uma das maneiras de curar isso é fugindo, é evitando, é fingindo que você não tem defeitos, que você não tem sombras. Não, eu sou só luz. Eu sou só luz, só sou zen good vibes, não tenho defeitos, não tenho sombras. E aí a gente vem também hoje relacionamentos, né? A galera e que eu costumo rotular, e aí, né, um aspecto negativo rotular, quem sou eu para rotular algo? Mas é muito comum a gente encontrar esse perfil hoje em dia do playboy espiritual, sabe? O playboy espiritual que tem um ego do tamanho do mundo e ele se acha muito espiritual, ele se acha espiritual acima dos outros. E aí você vai conversar intelectualmente, a pessoa tem um conhecimento muito profundo, né? Ler filosofia, ler livros profundos sobre a espiritualidade, tem um conhecimento intelectual, mas na prática não faz o trabalho interno de olhar para as suas sombras. E aí entram num relacionamento consciente com uma pessoa que está buscando alguém que está nesse caminho de espiritualidade, e aí isso entra em conflito, né? E é muito, muito comum, né? Tenho até uma querida aluna que recentemente me mandou uma mensagem que estava compartilhando a grande dificuldade que ela estava tendo de superar um relacionamento recente, que ela teve que terminar, porque ela foi seduzida, né? Foi seduzida, ela caiu nesse tipinho do playboy espiritual, que é aquele tipo de pessoa que não caminha conforme aquilo que fala. É aquela pessoa que não faz walk the talk, né? Elas não caminham conforme o que falam. São pessoas que estudam, que pesquisam, que se aprofundam sobre a espiritualidade intelectualmente, conhecem tudo, mas a espiritualidade não é algo que pode ser dominado intelectualmente. É algo que precisa ser entendido, compreendido e praticado no dia a dia. Não é uma questão apenas intelectual, é uma questão de energia, de estado de ser, de estado de espírito. E a energia não mente. E aí, no processo de sedução, no início de um relacionamento, essas pessoas sabem muito bem cobrir suas sombras e enaltecer seus pontos positivos. E aí fica muito fácil você cair nesse tipinho. E aí quando tu vê, tu já tá num relacionamento com essa pessoa. Mas um relacionamento consciente não tem jeito. A energia não mente. Chega uma hora que você vê que essa pessoa não faz nenhum trabalho com as sombras dela. Ela não faz nenhum trabalho interno, ela é só a aparência, é só o ego espiritual. É só aquilo que ela fala, é só intelectual, não tem a ver com o espiritual, com o sentir, com o verdadeiro. É um embuste, né? É um embuste, é um ator, né? É uma máscara que a pessoa vestiu. E a gente vê isso se manifestando na sociedade de várias formas. Não só o playboy espiritual, o que eu também chamo de ultra espiritual, que é aquela pessoa que fala: não, eu sou super espiritual, eu sou tão espiritual que eu não vou descer ao nível de vocês. Eu sou tão espiritual que eu sou muito superior a vocês, eu não vou descer ao nível de vocês. E eu entendo completamente isso, porque é o que a gente mais encontra aí no meio, né? Dos retiros de meditação, desses ambientes, né, conscientes, né? Você vai encontrar esse tipinho. E é engraçado, sabe? Eu tenho um radar, né? Eu tenho um radar. As pessoas talvez não consigam observar, porque eles disfarçam muito bem. Mas eu tenho um radar. Você percebe, o ego é maior que eles. Você sente a energia não mente, né? Então, o que acontece? Isso é uma cultura de valorização desses pontos positivos, mas que ignora completamente as sombras. E as pessoas acham que para curar as sombras a gente foge delas, a gente evita, finge que não existe. Pois é. Mas aquilo que você resiste, persiste. As pessoas estão vivendo num estado de resistência. Elas estão vivendo num estado de resistência. E aquilo que elas resistem persiste.
Então a gente tem que observar que esse trabalho das sombras, gente, ele é o trabalho que nós podemos chamar o trabalho sujo. O trabalho sujo, sujo. Se vocês repararem, por algum tempo eu postei muita coisa no perfil Quântica Espiritualidade. Eu fiz uma parceria lá com o fundador do perfil e postei muitas coisas. Muitos de vocês devem ter conhecido, inclusive, meu trabalho lá nessa page, que tem mais de 1.600.000 seguidores. E tudo que eu postava lá era de uma grande exposição, né? Porque o alcance é grande. E era engraçado, às vezes fazendo live, ou às vezes em algo que eu comentava sobre sagrado feminino ou sagrado masculino, uma galerona assim de homem comentando, cantando as meninas, batendo papo no meio da live, sabe? Chamando a pessoa para conversar no meio da live, que é uma live com muita gente, as pessoas no chat conversando uma com as outras, assim, batendo papo umas com as outras, ou chamando para conversar no meio da live, ou nos comentários lá, tipo, a galera cantando. E eu via que isso era um padrão, né? Eu comecei a reparar nisso. E a grande maioria era homens. E aí eu comecei a tentar me infiltrar nesse submundo, vamos dizer assim, dos ultra espirituais, dos playboys espirituais, e também tem patricinha espiritual, tá? Não tem só playboy espiritual, não. E aí, né, eu comecei meio que me infiltrar nesse mundo aí, e eu reparei que, uau, existe uma crença ou uma coisa bem praticada, bem conhecida entre todos, que tipo assim, quer achar uma mulher legal para você se relacionar, vai catar numa página dessas, sabe? Vai cantar a mulherada nessas páginas de espiritualidade, nessas páginas em perfis como o meu, ou perfis como Quântica, outros perfis, né? Vai lá, como homem, você quer encontrar uma mulher legal para se relacionar, vai catar lá, vai procurar lá. Olha isso, entendeu? Então eu comecei a reparar, existe um padrão, existe um padrão. E aí esses caras, eles entram nesses perfis e eles se colocam como super espirituais, super descolados, intelectualmente espiritual, mas o espiritual não é algo que você pensa, né? Você só sente. Vai para aula de yoga, vai para aula de meditação, vai para retiro, vai procurar em páginas de espiritualidade, páginas de autoconhecimento, de despertar da consciência. A galera vai com foco laser aí, e aí eles se bancam, né, de super espiritual, porque eles sabem que tem mulheres muito conscientes, sabem o que querem num relacionamento, e aí eles se pintam, se transvestem, se maquiam desse personagem super espiritual, que fica fácil seduzir a mulherada. Aí um alerta para vocês, mulheres, um alerta para todas vocês. Fica fácil seduzir, porque, assim, de verdade, nesse meio eu frequento e vejo muitas mulheres muito conscientes, muito inteligentes, muito sábias, mulheres incríveis. Vocês são incríveis. Vocês que fazem esse trabalho interno, vocês são incríveis, mulheres. E são mulheres que, assim, poxa, vale a pena você se relacionar, vale a pena você se aprofundar no relacionamento. Você sabe que tu não vai ter tanta treta, tanta briga no relacionamento. Então, o que acontece? Como homem, você vê que, eventualmente, se você coloca uma máscara, você coloca uma vestimenta, ou começa a discursar de uma maneira mais espiritual, fica mais fácil você seduzir mulheres nesse meio, né? Então, sim, existe isso, tá, pessoal? Eu tô aqui para alertá-los, né? E tem aí coisas mais brabas, né, que a gente encontra nesse meio. E isso a gente tá falando de sombras ainda, tá, pessoal? A gente tá falando de sombras, porque a sombra, ela tá em mim, tá em você, tá em todos nós. E essas pessoas, elas enaltecem seus pontos positivos, eles vestem essa máscara, eles se fantasiam desse personagem super espiritual, mas não fazem um trabalho interno verdadeiro de olhar para dentro de si mesmo e ver suas sombras. E usa isso para seduzir, para manipular. E aí vem com um discurso bonitão. E aí, às vezes, são rapazes bastante bem. Rapazes bonitos, né? De boa aparência. E aí é fácil, né? É fácil
seduzir a mulherada. E nesse meio da espiritualidade, nos retiros de yoga, eu já frequentei, gente, retiro de yoga, retiro espiritual, retiro de meditação no mundo todo. E as mulheres são muito bonitas nesse meio. Não só fisicamente, em energia também, sabe? Então existe esse tipo de gavião, existe. Eu não tô generalizando e nem tô falando que é todo mundo, não. Mas tem muito desse tipinho, desse gavião, né? Tem muito desse tipinho, desse gavião que entra nesse meio, né? Então, ó, o Ian tá comentando aqui, ó. Aí, ó, um chivão aí comentando, ó. Quando você se aprofunda, saindo do raso, da superficialidade, a verdade aparece. Por isso que quando... Aí que aconteceu, talvez, o que aconteceu com a Lorena, né, Lorena? Ela comentando aqui, eles são perfeitos, nunca erram. Pois é. Eles criam esse personagem, criam essa coisa, eles encobrem todas as suas sombras, e aí eles entram num relacionamento com uma deusa dessa. E não se sustenta, não consegue sustentar a energia. Não consegue, porque a energia não mente. A energia não mente. E uma hora essas sombras começam a transparecer. Uma hora essas sombras começam a ficar evidentes, latentes. Aí, como o querido Ian comentou aqui, né? Quando você está ali na superficialidade, a verdade vai aparecer, ela vai surgir, né? Ela vai surgir. Então, a gente precisa entender que nós não somos só luz, tá? Aí vai para a galera do ultra espiritual, vai para a galera da positividade tóxica, vai para o playboy espiritual, para a patricinha espiritual, para a galera que só fala de boca, mas não vive a espiritualidade, não vive, não faz o trabalho interno, não vive o autoconhecimento. Esse recado vai para todos. Para todos, nós, inclusive nós que estamos vivendo sinceramente esse caminho. Nós somos feitos tanto de sombras quanto de luz. Você possui vícios. Você possui vícios emocionais, vícios diversos. Você possui defeitos. Você possui muitas qualidades. Eu sempre estou falando aqui do aspecto positivo do ser humano, mas hoje eu decidi ser bem real. Nós temos tanto sombras como defeitos. Eu tenho meus defeitos. Eu sou casado com uma deusa, uma mulher maravilhosa, que inclusive hoje completei... Hoje não, ontem eu completei 1 ano e 6 meses que a gente começou a namorar. Hoje a gente completou 6 meses de casamento, né? A cerimônia. E amanhã a gente completa 1 ano de casado no civil. Então, a gente se conheceu nesse meio espiritual. A gente se conheceu nesse meio espiritual. Ela foi em duas rave quânticas que eu promovi e que eu conduzi. E a gente começou a conversar. E foi uma coisa de alma, uma conexão profunda. E, gente, quem me conhece, quem é meu aluno, quem é minha aluna, principalmente sabe que eu converso com todo mundo. Eu sou assim com todo mundo. Então, não foi questão de eu me aproveitar, sabe disso. Porque minha esposa é uma mulher muito bonita. Mas sempre, 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 sempre falei com muitas mulheres de todo tipo, sempre convivi, entrei e saí nesse meio, fiz grandes amigas, deusas lindas e maravilhosas, mas minhas amigas. Mas com a minha esposa, a conexão foi de alma, foi profunda. Era como, quando ela falou assim, prazer, tudo bem? Era como se a minha alma sussurrasse no meu ouvido, olá, quanto tempo, que saudade de você, né? Então, eu conheci ela nesse meio. E eu estava, de certa forma, numa posição de poder, né? De poder no sentido que eu era o DJ, eu era o condutor do movimento. E também nesse tempo eu já recebi muitas cantadas de outras mulheres. Já vi o interesse de muitas mulheres. Mas, enfim, quando nós começamos a nos relacionar, veio a pandemia e a gente começou a morar junto e a gente viveu intensamente, todos os dias, dormindo todos os dias, se vendo todos os dias, porque ela trabalhando em casa e eu sempre trabalhei em casa, e a convivência foi muito profunda. E foi um relacionamento consciente. E um relacionamento consciente você acha que é, sabe, pôneis cor-de-rosa atravessando um arco-íris, perfeição total?
Gente, eu vi refletido nela, porque ela é muito parecida comigo. Nós somos chamas gêmeas, eu sinto isso como muita verdade no meu coração, sabe? Uma conexão assim é incrível. Eu não quero entrar nesse mérito agora, mas enfim, por ela ser muito parecida comigo, refletia muito claramente as minhas sombras. E começaram a surgir sombras que eu nunca tive que lidar em toda a minha vida. Sombras como ciúme. Ciúme. Ciúme do passado dela, ciúme dos relacionamentos dela anteriores. Ciúme. Um ciúme profundo que era bizarro, gente. Se manifestava fisicamente no meu corpo físico. Se eu visse alguma foto dela com ex, alguma coisa dela com ex, começava a dar um negócio aqui no topo do meu couro cabeludo, uma dor de cabeça, uma coisa que não sei explicar de onde vinha essa dor, mas era uma dor. E eu sentia muita raiva dela. E ela não tem nada a ver. Eu também vim de outro relacionamento. Ela já estava solteira há um tempo. Eu saí de um relacionamento, não fiquei nem solteiro direito, já comecei no relacionamento com ela. Então eu encontrei essa parte de mim, essa sombra que eu não sabia que tinha, desse ciúme profundo, de alma, uma coisa assim, sabe? Que eu poderia dizer irracional, um ciúme irracional. Irracional. Gente, foi foda. E ela também, ciúme de mim, né? Ciúme, primeiro, porque eu sempre trabalho a maior parte do tempo com mulheres, o tempo todo, alunas, seguidores, pessoas, o tempo todo. E, por acaso, ela me encontrou e me conheceu através do meu trabalho. Então, aquela coisa da nossa mente subconsciente, através das nossas sombras, projetando, pô, se eu conheci ele através do trabalho, alguma mulher pode parecer e conhecer ele através desse trabalho e ele me largar, me trair, enfim. Tanto eu quanto ela nunca teve ciúme de namorado nenhum. Na verdade, ela sempre namorou à distância. A maior parte da vida dela, ela morando na casa dela, nunca morou com ninguém. Sempre uma mulher independente, uma mulher guerreira, uma deusa. Aqueles relacionamentos bem distantes, sabe? Namorou bastante tempo e aqueles relacionamentos bem distantes. E ela nunca teve ciúme de homem nenhum e de mim ela teve. E eu também nunca tive ciúme de mulher nenhuma e ela teve. Então sombras, elas vão aparecer. Nesses relacionamentos conscientes, as sombras vão aparecer. Não tem jeito, não tem como você esconder. Só que aí você vê a diferença de um observante, de um praticante da espiritualidade, para um que só vive aqui, ó, no gogó, na ponta da língua, só no papinho, só no discurso. Porque quando a gente se viu nas nossas sombras, nós dialogamos. Os dois desse lugar de vulnerabilidade, de reconhecer que a sombra era minha, não era dela. Ela não tinha culpa dela ter tido relacionamentos anteriores. Assim como eu, a projeção dela, você pode me largar. Eu tenho medo do futuro, eu tenho ciúme do futuro, do que pode acontecer. E eu tinha ciúme do que tinha acontecido. Olha só, antagônica a coisa. Mas os dois sempre conversando desse lugar de paz, de não projetar suas frustrações, raivas e falar, eu tô certo, desculpa. Sempre desse lugar de autorresponsabilidade, ela assumindo a parcela da sombra dela lá e eu assumindo a parcela da minha sombra aqui. E assim a gente conseguiu superar. Assim a gente conseguiu superar. Então, gente, em relacionamentos conscientes, em tudo, na vida, o trabalho das sombras, ele é fundamental. E o trabalho das sombras é o trabalho sujo. O trabalho das sombras é o trabalho sujo. É o trabalho que você olha para a tua parte mais escrota. E você vê, caramba, eu sou egoísta. Eu sou falso. Eu sou invejoso. E você se reconhece naquilo. A gente falou essa semana, se eu não me engano, dos psicodélicos, né? O curioso dos psicodélicos é que eles, antes de te permitirem ter acesso a estados elevados de consciência, geralmente ele te joga como se fosse um trem desgovernado em direção às suas sombras. Aí você encara as suas sombras e você olha, caraca, putz, grilo, caraca, né? Caramba.
Então, assim, o trabalho das sombras, existe um termo em inglês chamado shadow work. Shadow work, traduzindo, trabalho das sombras. Não é trabalhar para as sombras, é trabalhar nas suas sombras. É perceber que você não é só luz, você também tem seus defeitos, você também tem suas características. Eu costumo dizer, até a palavra defeito ela é difícil, né? Porque o que é defeito? Né? O que é defeito? O que é algo defeituoso? Você só é o que é. Você é perfeito como é. E isso inclui suas sombras e luzes. As suas sombras são seus pontos fracos, a sua luz são seus pontos fortes. Precisamos trabalhar para transformar os pontos fracos em força, ou seja, transformar sombra em luz, transformar vícios em virtudes. E aí, esse papo aí, todo zen, good vibes, que vem sendo divulgado e trabalhado nas redes sociais em toda parte, só fala de luz, só fala de, zen, good vibes, positividade, vamos manter a positividade. Mas espera aí, cadê a parte suja do trabalho? A parte de você olhar para si mesmo e falar, putz, caramba, eu sou uma pessoa gananciosa. Pois é, eu sou egoísta. Eu sou egoísta. E existem muitas travas sociais para você não ser verdadeiro com você mesmo e não olhar para as suas sombras e reconhecer as suas sombras. Por quê? Primeiro, nós vivemos numa sociedade que enaltece o positivo e demoniza, crucifica, faz escárnio do negativo. Onde nós valorizamos sempre as nossas qualidades e ignoramos, vivemos num estado de negação, de resistência quanto às nossas sombras. Também vivemos numa sociedade que o que importa é o que você passa para os outros, é a máscara que você veste. Aí você usa uma máscara para entrar num meio, você usa uma máscara para entrar em outro meio, você usa uma máscara no trabalho, você usa uma máscara em casa, você usa uma máscara com a sua esposa, uma máscara com o seu pai, com a sua mãe, uma máscara com seus filhos, você usa uma máscara em cada ambiente, em cada lugar, uma máscara diferente. Isso é comum. Aí as pessoas falam que isso é etiqueta, né? Ou padrão de comportamento dentro de determinados meios. Mas a maior evolução é a expressão autêntica, visceral e verdadeira da nossa essência. Essa é a busca da maior evolução. E aí, como a gente vive nessa sociedade que a gente interpreta papéis, somos personagens, não somos nós verdadeiramente, porque no fim a gente está buscando a aceitação dos outros. Então, para eu ter a aceitação do meu chefe, eu tenho que ser assim. Para ter a aceitação da minha mulher, eu preciso ser assado. Para ter a aceitação dos meus pais, eu preciso agir dessa maneira. E a gente vai se distanciando, a gente se compara com as pessoas e a comparação é o caminho mais rápido para você se distanciar de quem você verdadeiramente é. E além de tudo isso, nós não sabemos lidar com as nossas emoções, que é um outro elemento. Nós escondemos, soterramos, passamos por cima das nossas emoções. Nós vivemos numa sociedade onde sentir é ser fraco, onde demonstrar emoções, se mostrar vulnerável é sinal de fraqueza. Então eu tenho que estar sempre protegido, eu tenho que estar sempre forte, eu preciso sempre passar que estou bem. E aí veio as redes sociais para sacramentar mais isso ainda, né? Aí porque nas redes sociais a gente não posta derrota, a gente só posta vitória, né? E aí o que acontece? Cria uma falsa noção que todo mundo tem uma vida perfeita. E aí todo mundo só vê a vitrine na vida do outro, e aí você acha que a tua vida tem que ser a vitrine do outro sempre. Mas você ignora o fato de que essa pessoa também tem seus demônios internos, tem suas sombras, suas dificuldades, seus desafios. Aí você fica se comparando com a vitrine dos outros, que é o que você está vendo nas redes sociais. Você fala, nossa, que vida perfeitinha que essa pessoa tem. Gente, eu me lembro que quando fui fazer a abertura de um set list num evento chamado, como é que era? Picnic Sounds, que quem ia conduzir era o Vintage Culture. Eu conheci essa galera, né? Tipo, essa galera
espiritualizada, né, vamos dizer assim. E tinha uma menina que eu seguia, que ela era até uma blogueira famosa. Eu seguia ela no Instagram e ela estava lá nesse evento. E ela falava de espiritualidade, eu não vou citar o nome dela não. E ela falava de espiritualidade e uma menina muito bonita também, e tinha um perfil no Instagram muito legal. E eu vi ela lá nesse evento. E depois que eu fechei o set e o Vintage entrou, eu saí, e aí ela veio puxar papo, começou a conversar comigo e tal. E, assim, você olha nas redes sociais dela, vida perfeita. Eu não tô aqui criticando não, tá? Eu tô aqui dando um exemplo claro. E aí ela começou, aí começa a beber. E aí eu falei, eu sou terapeuta também. Pronto, ela achou que era uma sessão de terapia. E começou a falar da vida dela toda, da vida dela toda. E, nossa, gente, que vida. Que vida puxada. Vícios em droga, vício em bebida, vício em sexo, vício em um monte de coisa, sabe? Ostentação, não se sentir adequada, não se sentir boa o suficiente. Você olha no perfil dela, que mulherão, que deusa, uau! Aí as pessoas veem a vitrine, né? A aparência, uau, perfeitona, uau, que mulher. Mas conversando com ela, você via as sombras, né? E que bom que ela se sentiu confortável para conversar comigo. Me senti honrado e feliz dela sentir confiança de falar as sombras dela para mim. Parece que eu tenho um imã para isso. Eu paro do lado da pessoa, começo a ouvir, as pessoas já começam. Blu, 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 blu. Mas o que eu quero mostrar aqui é esse exemplo, né, de uma mulher blogueira, famosa, trabalhando com espiritualidade, com a vida perfeita lá na vitrine das redes sociais, zilhões de seguidores, todo mundo batendo palma. Aí tu vai conversar com essa pessoa e você vai conhecer quem ela é de verdade, você vê que não é nada disso. Que aquilo ali é só a vitrine. E isso eu tô falando porque no final as pessoas ignoram essa parte das sombras que todos nós temos, sem exceção. Porque todo mundo tá só vendo a vitrine da vida do outro e acha que a vida do outro é perfeito e a tua vida é uma merda. Então você tem que ficar fingindo que tá tudo super bem. E aí, por isso que nós temos diversos elementos que nos bloqueiam para olhar para as nossas sombras. Encará-las, reconhecer que elas estão aí e fazer o trabalho sujo de transmutá-las, de transformá-las. Aí começa a acontecer esses estereótipos aí, né? Esses estereótipos, né, do playboy espiritual, do ultra espiritual, que tem o ego maior do mundo, a patricinha espiritual, né? A galera que se passa de zen good vibes, mas no final não está fazendo um trabalho interno, não está olhando para as sombras. Então, esse trabalho das sombras é o trabalho que, primeiro passo, vamos falar agora de termos práticos. O primeiro passo é você reconhecer, por isso que eu falei, nós somos luz e sombras. Primeiro passo é você reconhecer isso. Primeiro passo é você reconhecer isso, que somos luz e sombras. Se você continuar nessa ilusão de que você não tem defeito, de que você só tem qualidades, e aí, novamente, corrija essa palavra defeito, porque o que é defeito, né? Novamente, você tem seus vícios, você tem suas dificuldades, seus entraves, seus bloqueios, seus desafios internos. Tem uma música muito linda, né? Não sei se vocês já ouviram essa música, Me Curar de Mim. Já ouviram essa música? Tenho certeza que sim. Quero me curar de mim. Quero me curar de mim. Alguém já ouviu essa música? Conhece? Uma música que tem uma profundidade, uma música da Flaira Ferro, né? E a música fala exatamente disso, sabe? Exatamente disso. Até separei aqui a letra dela, porque é isso. O trabalho das sombras é essa música. Como assim? Depois você para ouvir, tá? Depois você para ouvir.
Primeiro passo é reconhecer que você é composto de luz e sombras, que você tem seus pontos fortes e seus pontos fracos, que você tem tanto luz quanto sombras. Então a Flaira Ferro, ela tem essa letra maravilhosa que eu separei aqui para ler para vocês, mas escutem a música na voz dela, que passa uma emoção, uma coisa tão profunda, porque esse é o segundo passo. Uma vez que você aceita que tu também tem suas sombras, está na hora de começar a descobrir quais são essas sombras. Quais são essas sombras? Porque se você não aceita que você tem sombras, você não vai olhar para que sombras você tem. Por isso que o primeiro passo é fundamental. E essa live está sendo para essa conscientização. Espero que realmente eu esteja conseguindo tocar o coração de vocês, para vocês abrirem os olhos. Porque quando você percebe que você tem sombras, sua jornada de evolução vai se tornar mais completa. Porque essas sombras são grandes indicadores de pontos que você precisa transmutar, transformar, curar para evoluir ainda mais, para crescer ainda mais. Evoluir não se trata apenas de vibrar positivo, não se trata apenas de meditar, de fazer yoga, de ficar zen, ficar nas good vibes só. Não! Evolução não é isso, isso é a superficialidade da coisa. É o caminho que muitas pessoas começam e tá tudo bem. Mas chega uma hora, se você quer realmente fazer o trabalho verdadeiro, o trabalho interno, profundo, de mergulhar e fazer o trabalho sujo para você pegar esses seus pontos fracos e transformá-los em pontos fortes, você tem que aceitar que você tem sombras e depois você vai ter que investigar quais são minhas sombras. E essa música, ela fala isso, né? Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. E aí vem o refrão: eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Curar-se de si mesmo. Você não tem que se curar dos outros. Você não tem que se curar dos relacionamentos abusivos. Você tem que se curar, porque, em primeiro plano, você atraiu esse relacionamento abusivo. Você se colocou nele. E você tem o poder de sair disso, sem ficar preso nas amarras de carência afetiva, química, ou dependência financeira ou qualquer que seja. É porque eu dependo da minha mãe, eu dependo do meu pai. Eles me humilham, mas eu dependo, ou eu preciso honrar e respeitar eles. Gente, honrar e respeitar não é comprar para ter na tua vida todo dia, dormindo e acordando, dando pitaco em tudo que tu faz, não. Isso também se inclui em relacionamentos românticos. Então nós precisamos nos curar de nós mesmos, para a gente sair dessas ciladas, dessas prisões que nós mesmos nos colocamos sem perceber, inconscientemente. E a música continua: o ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Caraca, gente, que... Nossa, dedo na ferida aí, ó. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo, fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Cultura do cancelamento, né? Cultura do cancelamento é a pior coisa que tem, cara. A pior coisa que tem. Vim ao mundo em um só corpo. Esse de 1,60 m, devo a ele estar atenta. Não posso mudar o outro. Olha aí a autorresponsabilidade. Você olhar para si mesmo, porque você não pode mudar ninguém, você só pode mudar a si mesmo. Aí entra o refrão de novo: quero me curar de mim, quero me curar de mim. E aí continua: vou pequena e pianinho,
fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Olha isso. Essa música, ela fala dela mesma. E ela reconhece, olha, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Olha só. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Orar e vigiar, né? A gente tem que estar vigilante sobre as nossas vaidades, porque são elas que acabam destruindo os nossos relacionamentos. Olha, para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra e fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói se expor assim. Dói despir-se assim. Nossa, coloca a mão na consciência e pensa. Quantas vezes você foi falso moralista, falsa moralista? Quantas relações talvez você entrou por interesse? E eu tô falando relações que não necessariamente são relações românticas não, tá? Relacionamentos em network, em grupos de negócio, potenciais parceiros, né? Quantos nós falamos da corrupção, mas chega na hora, tá com o carro errado, pelo menos lá no Rio de Janeiro, isso é coisa prática, comum. Aí a pessoa vai lá, fica num discurso contra a corrupção, aí tá com o carro com o documento errado, para no guarda, o guarda fala, vou ter que aprender teu carro. Qual é a guarda? Quebra aí, te dou um cafezinho. Hum, pois é, pois é. Quantos nós, às vezes, quantos de nós, muitas vezes nos pegamos invejando o que é do outro? Invejando o sucesso do outro, invejando o carro do outro, a casa do outro, o relacionamento do outro. Aí a música continua. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que busca em mim, só sei que a busco em mim. Buscar em nós não é buscar no outro, reconhecer que nós somos sombras e luz e enfrentar essas sombras. Enfrentar essas sombras. Encarar, se aceitar, se reconhecer quando você é invejoso, quando você está sendo falso moralista, ou até corrupto, ou vaidoso ao extremo, vaidosa ao extremo. Esse é o trabalho das sombras. Essa música é a música da Flaira Ferro, Me Curar de Mim. Tá? Uma música muito linda, que vale a pena vocês ouvirem de coração e mente aberta, porque esse é o segundo passo do trabalho das sombras e o passo definitivo. Porque primeiro você aceita, e essa live eu fiz para isso, para você se reconhecer e aceitar que você é perfeito como é, composto tanto de sombras como de luz. E as suas sombras só estão aí para te auxiliar no seu processo de evolução. Quando você olha para esses pontos fracos e transforma esses pontos em força, em potencialidades, em luz, você vai evoluir ainda mais. Quando você transforma seus vícios em virtudes, você vai evoluir ainda mais. Vaidade, inveja, mesquinharia, orgulho, egocentrismo, egoísmo, etc. São vícios.
vícios emocionais do ego. E a gente precisa curar esses vícios e transformar esses vícios de pouquinho em pouquinho em virtudes. Então, uma vez que você reconhece, sim, sou composto de sombras também. Aí está na hora de você, momento a momento, perceber quando essas sombras se manifestam. Fazer esse trabalho de reconhecer, investigar com olhar curioso. Espera aí, eu vi fulano com carro. Eu estou sendo verdadeiramente alegre porque ele tem ou estou sentindo inveja? Sabe? É um trabalho de observação, é um trabalho de observante. Porque se você quer adquirir conhecimento, acumule informação. Esse é o trabalho que a galera lá, falsa espiritualidade, playboy espiritual, etc e tal, faz. Ele acumula informação intelectual. Mas se você quer realmente desenvolver a sabedoria, observe e pratique. É nisso que eles falham. É nisso que eles erram. Eles estão ali alimentando o intelecto, estudando, aprofundando, mas não olha para dentro de si mesmo, né? Então, é muito importante a gente observar esses impulsos, sabe? Esse impulso, às vezes, da ganância, esse impulso da inveja, esse impulso da corrupção, esse impulso da fofoca, esse impulso do falso moralismo, esse impulso da inveja, do egoísmo, do egocentrismo. A gente tem que observar de vez em quando esses impulsos. De vez em quando, não, de vez em sempre, na verdade. De vez em sempre. E eu tenho aqui as minhas sombras ainda para lidar com elas. Tem muitas, nossa. E eu não ignoro que elas estão aqui, reconheço, acolho elas. Muitas já consegui superar, tem outras que ainda não, que são um desafio para mim. Mas elas estão aqui, eu tô de olho nelas aqui. Opa, peraí, ó o impulso aí, ó. Ó o impulso da vaidade, ó o impulso do ego vindo, querendo achar que eu sou o bambambam. Bam, bam. Ó o impulso aí do egoísmo, né? Eu fico de olho, peraí. Tô sendo egoísta, tô sendo vaidoso, tô sendo invejoso? Tô realmente torcendo pelo outro? Eu tô julgando o outro? Peraí. Falo pra galera sair do julgamento, mas eu tô julgando o outro? É isso, é esse exercício. Esse é o trabalho das sombras. Esse é o trabalho das sombras. Não é fingir que elas não existem, porque aquilo que você resiste, persiste. Então, fingir que não existe é resistir àquilo. E aquilo vai continuar ali. Vai continuar ali. Então, esse exercício vigilante é o trabalho das sombras. Não é trabalhar a favor das sombras, nem contra as sombras. É trabalhar nas sombras. Perceba, preste atenção nisso que eu falei. Não é. Isso é sabedoria. Foi um insight aqui, uma inspiração que eu tive agora. O trabalho das sombras não é trabalhar a favor das sombras, nem contra as sombras. É trabalhar nas sombras. Reconhecer as sombras. Acolher as sombras. Perceber que ela está aí. Tá bom?